Bom dia, hoje é dia 22 de março de 2021, manhã de segunda-feira aqui na cidade de Araçatuba. Um bom dia, meu amigo, um bom dia, minha amiga. Palavra do dia para você hoje, nessa manhã de segunda-feira, início de semana. O poder das palavras, tanto para o bem quanto para o mal. Este vídeo fala sobre o poder das palavras de transformar a vida das pessoas, tanto para o bem quanto para o mal. Ele está fundamentado na filosofia da linguagem, quando afirma que o ser humano é um ser que fala. Dessa forma, ao falar, o ser humano expressa a sua totalidade, aquilo que ele é, se é com os outros no mundo. Por outro lado, somos da opinião de que, ao definir o ser humano como se quer falar, é reduzi-lo ao extremo. O mais correto é afirmar que o ser humano é um ser aberto, plural, como tal não poder ser definido. Ou seja, a definição do ser humano constitui-se na mais extraordinária experiência. A vida humana deve ser feita, deve ser construída. Como ser falante, o ser humano se desenvolve em todas as suas dimensões. Por exemplo, ao falar sobre política, economia, religião, esporte, o ser humano também está falando de si mesmo. Por isso devemos ter cuidado com as palavras. Muitas vezes usamos palavras sem saber realmente o sentido e o significado delas. E aí a confusão está formada. Pelo mau uso das palavras, muitas amizades, casamentos e até negócios são desfeitos. Antes de pronunciá-las, devemos saber que as palavras têm o poder de criar e de destruir. Por isso, os pais, os professores devem evitar palavras que não contribuem com a formação das crianças. Palavras que destroem os sonhos ou a autoestima de uma pessoa jamais devem ser pronunciadas. Quando um ser humano começa a falar, já está envolvido por ser sentido que o acompanha em todo o seu falar. Por isso, a forma como enxergamos a vida, o mundo, os outros está diretamente relacionada com a fala e, consequentemente, as palavras. Como se quem fala, devemos pensar bastante antes de falar, seja para elogiar ou criticar. Em ambos os casos, devemos ter sempre muito cuidado com as palavras. Como a sociedade atualmente é marcada pela comunicação instantânea, os profissionais da comunicação, jornalistas, publicitários, os professores, os escritores, os padres, os pastores e os demais formadores de opinião devem ter todo o cuidado do mundo com o que dizem. Uma palavra mal usada, fora do contexto, pode estragar a vida de muita gente. Ou seja, palavras erradas costumam machucar para o resto da vida. Por isso, no encontro com o outro, no trabalho, na igreja, na família ou no lazer, na crítica ou no elogio, prefira sempre palavras que são pontos de amor fraterno, amizade sincera, palavra de vida, como escreveu o evangelista João. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos e o que contemplamos, as nossas mãos apalparão. Isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Em suma, fala é uma questão de comunicação, de expressão, de sobrevivência humana. Então somos o que somos pela fala. Por isso não devemos ficar falando apenas das coisas negativas, do lado ruim da vida. Devemos proclamar apenas coisas boas da vida. Falar palavras que colocam o outro para cima, edificam o ser humano, assim como está escrito em Efésios. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra pervertida, mas somente o que for bom para edificação. Meu querido amigo, minha querida amiga, lembre-se, as palavras têm um poder de fazer o bem, de fazer o mal. Às vezes, o que se escuta aqui, as pessoas aumentam ali. As pessoas fofoqueiras, as pessoas que gostam de ouvir e criticar, sair falando. Então essas pessoas não sabem o mal que estão fazendo. Porque a arma mais poderosa que temos são as palavras. Que a palavra pode destruir o mundo se você quiser.
Mas isso depende de você pensar no que você vai fazer, que caminho você vai trilhar. Nunca diga uma palavra maldita, pois essa palavra pode destruir a vida de alguém. E você não sabe o que será no dia de amanhã. Pense nisto. Esta é a palavra do dia para você hoje, nesta manhã de segunda-feira, dia 22/3/2021. O poder das palavras, tanto para o bem quanto para o mal. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Se Deus quiser, que assim seja. Amém.